Pessoal, vamos continuar então o assunto pontuação, parte 4 aí. Questão 16. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso a expressão daí em diante fosse isolada por vírgulas, assim como ele propõe aqui. Então o que ele está dizendo? Está dizendo assim: no espírito do homem foi se formando a correspondente daquela revolta, um superego mais ou menos forte que, daí em diante, vírgula, regeria e fiscalizaria as relações do novo homem com os seus semelhantes. Eu posso fazer isso? Posso, sem problemas. Então seria aí um termo de deslocado, de curta duração, de curta extensão, na verdade, né? Uma expressão que está intercalada de curta extensão entre o sujeito e verbo, de fato poderia estar colocado entre vírgulas, não teria problema, ok? Correto, portanto. Só que está correto que eu poderia colocar, certo? Só cuidado que aqui está dizendo que o que? Se eu colocar, vai estar prejudicado. Então por isso que está errado, que eu posso, estaria correto, posso colocar aí sem problema. Questão 17, a vírgula após 2013 foi empregada para isolar o adjunto adverbial anteposto. O que é anteposto? É antes do verbo. Quem é o verbo aqui nesse caso? Foram. E aqui está dizendo que tem o que? É adjunto adverbial durante o período de janeiro a março de 2013, vírgula, foram recebidas 13.348 reclamações. Então, ele está anteposto, perfeito, é um adjunto adverbial de tempo, está correta, portanto, a questão. Questão 18. A liberdade do poeta no emprego dos sinais de pontuação é evidenciada, por exemplo, no trecho entre os versos 46 e 49, em que não há marcada a mudança do interlocutor no diálogo apresentado. Então o que ele está dizendo? Está dizendo que aqui, no casamento, vamos ler, olha só o que ele está dizendo. O casamento de Cobra Grande chama desgraça, compadre. Só se a gente arranjar mandinga de defunto. Então aqui alguém está falando, aí vem o outro, ué, então vamos, está concordando com o que foi dito em cima. Então aqui é um personagem 1 e aqui é um personagem 2. Ué, então vamos, lobisomem está de festa no cemitério. Então tem o que? Um personagem, outro personagem. Sempre quando nós falamos de personagem, estou mudando aqui discurso, ele vai ser introduzido por travessão. Então aqui seria o certo colocar o que? O é. Então vamos, teria que ter aqui, teria que ter o travessão, certo? Por que não tem? Porque está errado. Só que, obviamente, você, candidato do CESP, fizer isso numa redação, quando for possível, você vai tomar pancada. Agora, quando é um poeta, é o que ele diz aqui, é liberdade do poeta. Não é um erro, é a liberdade do poeta. Então, o que você pode fazer? Errou uma questão, você vai dizer assim, é uma liberdade do candidato. Veja se cola, beleza? Então, aqui está correto. Então, não é marcada a mudança do interlocutor no diálogo. Deveria ter o travessão, não teve. E ele diz que isso foi o quê? Uma liberdade ao poeta. Então, a questão está correta. O texto era dele, fazia o que eu bem entendi. Essa é a ideia. Questão 19. O emprego da vírgula após união justifica-se porque a oração subsequente ela é reduzida de gerúndio. Então vamos lá. A primeira republicana, então a Constituição de 1891, a primeira republicana, ainda que por influência de Rui Barbosa, institucionalizou definitivamente o Tribunal de Contas da União, vírgula, inscrevendo-o em seu artigo 89. Aqui
está reduzida do gerúndio, certo? Então é um verbo em sua forma nominal. Então a regra é, tem um verbo na forma nominal, verbo nominal, pode ser qual? Infinitivo. Qual outro? Gerúndio. E o particípio, certo? Quando eles não estão desenvolvidos, estão nessa forma nominal, eles não são introduzidos pelo pronome relativo. Então não tem pronome relativo que, por exemplo, ok? Então usa-se vírgula para separar essas orações. Esta é a regra, perfeito? Então aqui nós temos a vírgula separando a oração reduzida de gerúndio. A questão está correta, portanto. 20. Aqui o termo em vermelho vai dizer aqui no texto, deslocamento dessa seguido de vírgula para logo depois de primeiras, mesmo com a devida adaptação de maiúsculas e minúsculas, trairia prejuízos à correção gramatical. Então ele está dizendo que está errado se eu pegar esse trecho e escrever da seguinte forma: as três, aí vai colocar o que? Depois de primeira, então colocar as três primeiras, certo? As três primeiras dessa. Então ele está falando que o deslocamento dessa seguido da vírgula ou de vírgula para logo depois de primeiras, então segue a vírgula, mesmo com a devida adaptação de maiúsculas e minúsculas, no caso aqui as três primeiras são organizadas e mantidas pela união. Agora 3 pontinhos. Então veja o que ele está dizendo aqui, que vai trazer prejuízo. Eu posso fazer isso? Resposta: não posso. Aqui as três primeiras dessa quem? O sujeito. Então uma das regras clássicas aí da língua portuguesa, que eu nunca posso separar o sujeito do verbo. Então eu posso fazer isso? Não posso. Então traria prejuízo à correção? Sim, estaria errado. Então a questão está correta. Então cuidado, não simplesmente faça a leitura corrida. As três primeiras dessas são organizadas. Se você fizer uma leitura corrida, fala, é possível deslocar o termo, mas observa como que vai ficar a construção da frase. Então iniciou a frase com o sujeito, separei do verbo, vai estar errado. Ok? A questão diz que exatamente ia acontecer isso, então por isso realmente ela está errada. E assim terminamos mais uma bateria. Até a próxima.